é o Eu seu não vou zoar, momento. não. Eu juro pra você que eu não Esse é o vou seu zoar. momento. Eu não vou zoar. Você quer que eu Então, comece a falar de Flamengo e São Paulo? olha, fica-se à vontade. Não, eu não vou zoar. Eu não vou zoar, até porque, assim, foi um bom jogo do Flamengo. O São Paulo fez aquilo que estava ao seu alcance no jogo. Lógico que poderia ter apresentado uma partida melhor. Mas, assim, vamos começar montando pelo Flamengo, que foi o vencedor da partida. Na minha opinião, o melhor jogo dessa equipe, desses 11 titulares que a gente pode dizer assim, tem algum jogador que está fora de posição, algum outro ali, que é o Ilharão, no caso, que jogou na zaga nesse jogo, o Ilharão que é volante. Dá um acréscimo muito grande a saída de bola, mas não tem aquele cacoete de marcador, acaba errando algumas coisas, deu algumas vaciladas ali, algumas jogadas do Caleri, enfim. Foi a melhor partida do Flamengo sob o comando do Paulo Souza. Eu venho falando bastante lá no meu canal. O que acontece? Estava muito estranho, eu tinha pedido para o Flamengo trocar esse tipo de formação. Eu estava questionando muito o Paulo Souza sobre esse tipo de formação, por quê? Parecia que era algo que não ia engrenar. Só que se a gente trouxer a nossa memória, o Flamengo fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro com essa formação na final da Supercopa e também se apresentou bem diante de um Botafogo no Carioca, dominando o jogo, criando diversas chances, venceu por 3-1 Botafogo com essa formação, tendo chance de vencer para um placar um pouco mais elástico. Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente questiona e pede uma mudança talvez para um 4-4-2, um 4-3-3, uma formação que a gente pode dizer mais conservadora desse Flamengo, a gente ao relembrar desses jogos fala assim, pô, se jogou bem naquelas partidas, por que não pode repetir? E ontem foi o que aconteceu. Repetiu uma boa partida, aliás, muito superior a essas duas partidas, eu posso dizer assim. Logicamente que o Atlético Mineiro é bem superior ao São Paulo, só que assim, ontem o Flamengo soube se impor no jogo, uma marcação com bastante comprometimento, tanto na defesa, no meio-campo e no ataque, e uma partida, assim, como eu posso dizer, muito boa dos jogadores principais, dos jogadores que mais se destacam. O João Gomes fazendo outra partida maravilhosa, o Arrascaeta, assim, é fora de série, não tem o que falar do Arrascaeta. O Gabigol aparecendo bem mais dentro da área nesse jogo. Lázaro. O Lázaro, que não pode ser esquecido, não pode esquecer de jeito nenhum. O Everton Ribeiro jogando na posição que ele gosta, mas também ajudando bastante na recomposição ali pelo lado do Rodinei, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque eu prefiro ressaltar aqui os pontos positivos do Flamengo. Então, assim, o Davi Luiz não fazendo aquele jogo displicente. Digo de novo, eu falei lá no meu canal ontem. O Davi Luiz, às vezes, ele faz uma displicência de carregar muito a bola, parece que ele se empolga, não. Ontem ele teve cabeça, foi muito bem. E o Felipe Luiz também. Pelo lado do São E o e Hugo? o Hugo Souza. Então, eu dei uma questionada. Eu postei até no Twitter, a galera discordou. Algum pessoal ela discordou de mim e tudo mais. Mas como eu disse, opinião, ela faz parte e tudo mais, desde que ela seja com respeito. É sempre bom as opiniões serem diferentes, né? Elas serem diferentes porque geram debate. O que acontece? O Hugo Souza, eu tinha falado que talvez, naquele cruzamento do Rafinha, porque assim, o cruzamento do Rafinha estava aparente que ele era um cruzamento. Oi, pode falar. Você não vai falar isso, O né? quê? Não. Calma, preste atenção. O cruzamento do Rafinha tava nítido que ele ia acontecer, você não acha? Sim, eu acho, claro. Eu não tô Se o falando cara que pega a dava. bola pela lateral direita Então, e já arma o corpo para fazer o cruzamento, a tá. zaga tem que ficar A esperta. zaga tem que ficar esperta. Pois é. Então o que acontece? A cabeçada do Calera é indefensável. Não é? Se você tá pensando que é isso que eu falo, não é. Mas o Ah, sim. cruzamento do Rafinha, eu acho que um goleiro, pela estatura que tem o Hugo Souza, pela envergadura que ele tem, poderia ter, como eu posso dizer, tentado antecipar o cruzamento do Rafinha e já estar naquela bola. Não estou falando que era algo que dava para ser feito, que era algo que era fácil de fazer. Estou dando aqui, por exemplo, como eu posso colocar uma opinião, uma hipótese de um goleiro, por exemplo, se fosse um goleiro de, eu acho que de um alto nível, de um nível maior que o Hugo, não desmerecendo o trabalho do Hugo, não desmerecendo quem é o goleiro Hugo Souza do Flamengo. Mas assim, um goleiro mais experiente, um goleiro com mais um pouquinho. Acho que a palavra certa é confiança, né, Wendel? Acho que falta um pouco de confiança pro Hugo. Então, assim, um goleiro com um pouco mais de confiança e tudo mais, estaria um pouco mais atento, ele teria um pouco mais de liberdade, como eu posso dizer assim, um pouco mais de liberdade psicológica para poder tentar fazer algo diferente naquele lance. Mas eu não crucifico o Hugo Souza por aquele gol, não. Inclusive, ele foi um dos jogadores muito importantes nessa saída de bola do Flamengo. Ele tá tendo uma evolução com a bola no pé, não é daquelas melhores coisas do mundo,
Mas assim, o Hugo Souza tá tendo uma evoluçãozinha ali quando a bola é recuada para ele. E tá sabendo o momento certo de dar bicão para frente. Espero que nunca mais se repita aquele momento com o Brenner, né, no ano retrasado. Então foi o Flamengo que jogou muito bem, como digo de novo, fez a melhor apresentação dessa equipe desde que o técnico Paulo Sousa chegou. E foi uma vitória muito boa porque dá tranquilidade. Passando para o São Paulo aqui, o São Paulo todo time que vem jogar no Maracanã contra o Flamengo, toda equipe que for jogar no Allianz contra o Palmeiras, alguns podem surpreender, como o Ceará, né? Mas assim, essas equipes, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, a gente pode colocar até o São Paulo dentro do Morumbi, são sempre equipes que vão propor o jogo. O São Paulo, ele veio para jogar, o próprio Rogério Ceni falou, você não pode vir no Maracanã para se defender. Se você vier para se defender, logicamente você vai perder, pode acabar perdendo por um placar mais elástico. Mas o que acontece? Foi um São Paulo que eu posso dizer um pouco pobre de criação, um São Paulo que conseguiu fazer o gol nas inspirações de jogadores que são assim de um nível para o futebol brasileiro espetacular. E eu digo aqui, o Rafinha e o Caleri. O Caleri para mim está na prateleira dos 3 melhores atacantes que atuam no Brasil e se bobear é o melhor. É o melhor camisa 9, é o melhor que pisa na área, tem uma definição de sabe fazer o gol e sabe proteger muito bem uma bola para um companheiro que vem para receber para poder fazer uma finalização. Então, assim, um São Paulo pouco inspirado, um São Paulo que não sabia muito o que fazer. E eu volto a falar aquele negócio que eu digo de novo: o pessoal pensa que é perseguição, mas não é. Faltou um pouquinho de percepção do Rogério Ceni, onde existiam algumas falhas, porque existiam no Flamengo. Por exemplo, eu comentei aqui com o Alex, não é só por conta do erro do Rodinei que eu vou falar isso, não. Mas assim, todos que estão ligados no futebol brasileiro, ligados no futebol carioca e ligados no Flamengo, sabem que o Rodinei não é daqueles jogadores, como eu posso dizer, maestrais, jogadores que sabem marcar. Se o Rogério Ceni tivesse colocado um jogador um pouco mais agudo ali em cima do Rodinei, eu acho que o São Paulo não faria só um gol. Acho que o São Paulo poderia ter feito mais situações de gol, poderia ter criado mais situações e ter feito mais gols. Que faltou um pouquinho ali de percepção para o Rogério Ceni, para enxergar alguns erros do Flamengo que não eram tantos, mas existiam, para o São Paulo poder ter criado algumas situações de gol. O São Paulo, depois do gol que fez, conseguiu ali dar, como eu posso dizer, crescer um pouco na partida, mas não foi o bastante porque o Flamengo manteve a cabeça no lugar mesmo tomando o empate, soube lidar com aquela situação do que o jogo se apresentou e conseguiu construir uma vitória. Mas assim, acho que o Rogério Ceni pro resto da temporada, porque assim, é um campeonato brasileiro que tem muitos times, como eu posso dizer, bons. A gente viu o Ceará ganhando do Palmeiras fora de casa. Então, enfim, assim, a gente viu diversas situações que é um campeonato brasileiro que vai ser muito disputado. Então, o Rogério Ceni vai precisar ter um pouco mais de percepção dos jogos aí para poder ajudar o São Paulo, Wendel. Concordo, claramente. Realmente, a análise do Flamengo foi perfeita, Lucas. Assim, a única coisa que eu posso pegar para falar, porque eu sou goleiro, né? Então dá para eu falar um pouquinho do Hugo. Né? O Hugo teve uma sequência com o Rogério, né? Depois o Rogério colocou o Diego, depois outros técnicos deram sequência para o Hugo, mas depois voltou atrás e colocou o Diego. Eu acho que se der uma sequência para o Hugo, ele é um bom goleiro. Ele não é um goleiro assim que espalhafatoso, que falha toda hora. Ele é um bom goleiro. Eu acho que realmente só falta segurança para ele. Quando der segurança, quando der uma sequência para ele, cara, ele vai jogar muito. Agora, com a contratação do Santos, imagina como tá a cabeça do Hugo. Agora, o lance do gol do Caleri, eu achei que realmente ele não poderia fazer nenhum movimento a mais que ele fez. Ele realmente deveria ter ficado no gol, não deveria ter saído, porque se ele sai, claramente o Caleri ia antecipar ele de cabeça. Não ia conseguir sair para socar. Um cruzamento aberto, não um cruzamento fechado. Então, acho que ele fez a escolha de ficar, que não foi a escolha errada no lance. Alex, jogo muito bom de domingo. No domingo de Páscoa, o São Paulo levou um chocolate do Mengão Malvadão no Maracanã. Rapaz, levou um belo de um chocolate, né? O São Paulo vinha vindo de 3 vitórias consecutivas, né? Foram uma contra o Ayaltio, né? Na Sul-Americana. Depois ganhou do Atlético Paranaense no Brasileirão, na primeira rodada 4-0. Everton, de Vina Del Mar, de 2-0.
2-0 na Sul-Americana e pegou o Flamengo agora na casa do Flamengo no Maracanã e tomou um baile, né, meu amigo? É isso, né? Como eu disse aqui, pô, você nem precisa pegar estatística para quem no São Paulo foi melhor e para quem foi pior. Você pode ver nitidamente. O Caleri foi um dos melhores em campos pelo São Paulo, Rafinha pela assistência, né? E o Jandrei, que em algumas oportunidades pôde salvar o São Paulo, né? De um grande placar elástico que o Flamengo podia ter feito mais ainda, né? Como eu disse, né? Em jogos grandes assim, é bom você colocar uns caras mais de experiência, claro. Esse time foi o time que deu certo, né? Foi o time que deixou na final de Paulista, né? Mas agora não é mais Campeonato Paulista, agora é brasileiro. Então as coisas mudam, né? O nível de atuação dos outros times adversários mudam, né? Contra o São Paulo. O São Paulo tem que entender isso, o Rogério tem que entender que o Campeonato Paulista acabou. Claro, a gente não pode desmerecer os meninos da base de Cotia que vem fazendo bons jogos, né? A gente viu muito abaixo um Pablo Maia, né? Que não estava apresentando um bom futebol, né? Eu já bati na tecla aqui, ó. Você pode ver nitidamente na formação do São Paulo. A formação do São Paulo é um 4-4-2, certo? E no SofaScore a formação tá 4-5-1, né? E o Éder tá como um meia, então dá para ver que tava só o Caleri no ataque, entendeu? Se o Rogério Ceni usa o Éder como segundo atacante, é para ele estar pelo menos encostado no Caleri, né? Coisa que não estava acontecendo. E para mim, pô, a gente viu também o Alisson muito abaixo, né? Não fazendo boas jogadas. Eu gosto de ver o Alisson com o meio campo, porque eu vejo que ele arma muito bem o jogo, entende? Não gosto muito dele na ponta, né? Acho que ele pelo meio rende melhor. O Igor Gomes, já falei, né? Nem preciso falar dele. Partida horrível novamente, né? É engraçado que ele jogou 90 minutos, né? Podia dizer que o Éder estava fazendo coisas melhores que o Igor Gomes. Mas, pelo amor de Deus, né? Continuar com o Igor Gomes de titular é brincadeira, né? E aí foi que o Rodinei... perdão. E aí foi quando o Lucas falou comigo lá no grupo, que a gente estava conversando, quando estava rolando o jogo, falou, pô, meu, se o Rogério Ceni for inteligente de tirar um cara na ponta, colocar um cara de ponta ali de velocidade ali na lateral do Rodinei, pode ser que dá certo, né? Então, aí era para ter tirado o Igor Gomes e colocar no Marquinhos, que é um jogador mais de velocidade, né? Porque o Igor Gomes não tem a velocidade do Marquinhos. Marquinhos é um jogador que tem agilidade, velocidade e tal, né? Então, faltou isso. E olhando defensivamente, né? O pior, assim, segundo o SofaScore, foi o Wellington. Fez uma partida muito abaixo também, né? Olhando assim, acho que o Rogério Ceni devia começar com Arboleda e Miranda, né, para esse jogo, e o Reinaldo na esquerda. E aí, um elemento surpresa assim que eu colocaria de diferencial no São Paulo seria o Marquinhos, O Miranda né? que não vai renovar com o São Paulo. Tá, beleza. Pode começar com o Éder. O Miranda Oi? que não vai renovar com o São Paulo. Quando acabar o contrato, acho que é no final da Então, temporada, né? no meio do ano. Eu não posso dizer assim muito bem, porque eu não sei quando termina. Mas o Miranda não vai continuar no São Paulo, cara. Acho assim. Enfim. Continua aí.